Olá e seja muito bem-vindo a este refúgio de paz. Se você chegou até aqui, é porque sua alma busca por um momento de tranquilidade e conexão. Hoje vamos mergulhar juntos nas profundezas das Escrituras, explorando passagens que falam de perdão, misericórdia e da infinita graça de Deus. Deixe que cada palavra lave sua mente e acalme seu coração. Antes de começarmos, eu gostaria de te convidar a fazer parte da nossa comunidade. Deixe um comentário abaixo nos dizendo de qual cidade você está nos assistindo e qual passagem bíblica mais te conforta. Sua partilha pode ser a luz que outra pessoa precisa encontrar hoje. E se você sentir que este conteúdo te abençoa, por favor, considere se inscrever no canal e ativar o sininho. Assim você não perde nenhum dos nossos encontros e nos ajuda a levar esta mensagem de esperança a mais corações. Agora, respire fundo. Solte as preocupações do dia. Prepare-se para receber a paz que excede todo entendimento. Vamos começar. Esta noite, venha como você é. Não perfeito, não polido, apenas você. Um coração que anseia por descanso, uma alma que precisa de paz. Estaremos lendo lentamente 20 capítulos completos das Escrituras, cada um centrado no perdão de Deus, em sua misericórdia e na infinita graça que nunca se esgota. Enquanto você escuta, deixe ir a culpa, as preocupações e o peso que tem carregado. Que sua palavra lhe lembre que nada está tão quebrado que ele não possa restaurar. Antes de começarmos, adoraria que você comentasse abaixo que horas são aí onde você está e deixasse também um pedido de oração. Este espaço é para que nos elevemos uns aos outros. E se estas palavras lhe trouxerem conforto, não esqueça de se inscrever para poder retornar aqui sempre que precisar de paz. Vamos orar. Pai, esta noite viemos a Ti com mãos abertas e corações cansados. Lava-nos com a Tua palavra. Que cada versículo nos lembre da Tua misericórdia e cada promessa nos lembre que somos amados e perdoados. Que esta leitura traga paz, conforto e renovação a todos que ouvirem. Em nome de Jesus. Amém. Salmo 32. Bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa iniquidade e em cujo espírito não há dolo. Enquanto calei-me, envelheceram os meus ossos pelo meu bramido todo o dia, porque de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim. O meu vigor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado, e a minha iniquidade não encobri. Eu disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a culpa do meu pecado. Por isso, todo aquele que é santo, ore a ti, a tempo de te poder achar. Certamente, na multidão de águas, muitas não chegarão a ele. Tu és o meu esconderijo. Tu me preservas da angústia. Tu me cinges de alegrias. Instruir-te-ei e ensinar-te-ei o caminho que deves seguir. Guiar-te-ei com os meus olhos. Não sejas como o cavalo, nem como a mula, que não tem entendimento, e que para se lhes prender, se lhes põe freio e cabresto, senão não se chegam a ti. Muitas são as dores do ímpio, mas o que confia no Senhor, a misericórdia o cercará. Alegrai-vos no Senhor e regozijai-vos, vós, justos, e cantai todos vós que sois retos de coração. Salmo 51. Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Porque eu conheço as minhas transgressões, e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti somente pequei, e fiz o que é mal aos teus olhos, para que sejas justificado quando falares, e puro quando julgares. Eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que amas a verdade no íntimo, e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com hisopo, e ficarei puro. Lava-me, e ficarei mais branco do que a neve. Faze-me ouvir júbilo e alegria, para que se alegrem os ossos que tu quebraste. Esconde o teu rosto dos meus pecados, e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova em mim um espírito reto.
Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito voluntário. Então eu ensinarei aos transgressores os teus caminhos, para que os pecadores se voltem para ti. Livra-me da culpa do sangue derramado, ó Deus, tu que és Deus, meu Salvador, e minha língua cantará a tua justiça. Abre os meus lábios, Senhor, e a minha boca proclamará o teu louvor. Tu não te deleitas em sacrifícios, ou eu os traria. Não te agradas em holocaustos. O sacrifício para Deus é o espírito quebrantado. Um coração quebrantado e contrito, ó Deus, tu não desprezarás. Agrada-te em prosperar Sião e edificar os muros de Jerusalém. Então te deleitarás nos sacrifícios dos justos, nos holocaustos oferecidos em total entrega. Então se oferecerão novilhos no teu altar. Tiago, capítulo 5. Agora escutem, vocês, ricos, chorem e lamentem-se por causa da miséria que está chegando sobre vocês. Suas riquezas apodreceram e as traças consumiram suas roupas. Seu ouro e prata estão corroídos, e essa corrosão testemunhará contra vocês e consumirá a sua carne como fogo. Vocês acumularam riquezas nos últimos dias. Vejam, os salários que vocês se recusaram a pagar aos trabalhadores que ceifaram os seus campos estão clamando contra vocês. Os clamores dos ceifeiros chegaram aos ouvidos do Senhor dos Exércitos. Vocês viveram na terra em luxo e autoindulgência. Engordaram-se no dia da matança. Vocês condenaram e mataram o justo, que não resistia a vocês. Sejam, pois, pacientes, irmãos e irmãs, até a vinda do Senhor. Vejam como o agricultor espera o precioso fruto da terra, aguardando pacientemente a chuva do outono e da primavera. Sejam também pacientes e mantenham-se firmes, porque a vinda do Senhor está próxima. Não se queixem uns dos outros, irmãos e irmãs, para que não sejam julgados. O juiz está à porta. Irmãos e irmãs, tomem como exemplo de paciência diante do sofrimento os profetas que falaram em nome do Senhor. Como vocês sabem, consideramos bem-aventurados aqueles que perseveraram. Vocês ouviram falar da perseverança de Jó e viram o que o Senhor finalmente realizou. O Senhor é cheio de compaixão e misericórdia. Acima de tudo, meus irmãos e irmãs, não jurem, nem pelo céu, nem pela terra, nem por qualquer outra coisa. Seja o seu sim simplesmente sim, e o seu não, não, para que não caiam em condenação. Alguém entre vocês está passando por dificuldades? Que ore. Alguém está alegre? Que cante louvores. Alguém está doente? Que chame os presbíteros da igreja para que orem sobre ele e o unjam com óleo em nome do Senhor. E a oração feita com fé salvará o enfermo, e o Senhor o levantará. Se tiver cometido pecados, será perdoado. Portanto, confessem seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para que sejam curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Elias era um ser humano como nós. Ele orou fervorosamente para que não chovesse, e não choveu sobre a terra por 3 anos e meio. Depois orou novamente, e o céu deu chuva, e a terra produziu seus frutos. Meus irmãos e irmãs, se alguém entre vocês se desviar da verdade, e alguém o fizer voltar, lembrem-se disto: quem converter um pecador do seu erro, salvará da morte a sua alma, e cobrirá uma multidão de pecados. Aquilo que existia desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com nossos olhos, o que contemplamos e tocamos com nossas mãos.
Isso proclamamos acerca da palavra da vida. A vida apareceu. Nós a vimos e damos testemunho dela. E proclamamos a vocês a vida eterna, que estava com o Pai e a nós apareceu. Proclamamos a vocês o que vimos e ouvimos, para que também tenham comunhão conosco. E nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. Escrevemos isso para que nossa alegria seja completa. Esta é a mensagem que ouvimos dele e declaramos a vocês. Deus é luz, nele não há treva alguma. Se dissermos que temos comunhão com ele e andarmos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Mas, se andarmos na luz, como ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não pecamos, fazemos dele um mentiroso, e sua palavra não está em nós. Hebreus 8. Agora, o ponto principal do que estamos dizendo é este. Temos um sumo sacerdote tão elevado que se assentou à direita do trono da majestade nos céus, e que ministra no santuário, o verdadeiro tabernáculo, estabelecido pelo Senhor e não por mero homem. Todo sumo sacerdote é designado para oferecer dons e sacrifícios. Portanto, era necessário que este também tivesse algo a oferecer. Se estivesse na terra, não seria sacerdote, pois já existem sacerdotes que oferecem os dons prescritos pela lei. Eles servem em um santuário que é uma cópia e sombra do que está nos céus. Por isso, Moisés recebeu a advertência quando estava para construir o tabernáculo. Veja para que tudo seja feito conforme o modelo que lhe foi mostrado no monte. Mas, na verdade, o ministério que Jesus recebeu é superior ao deles, assim como a aliança da qual ele é mediador é superior à antiga. Pois a nova aliança é estabelecida sobre promessas melhores, porque se aquela primeira aliança fosse perfeita, não haveria necessidade de buscar lugar para outra. Mas Deus encontrou falhas no povo e disse: Estão chegando os dias, declara o Senhor, em que farei uma nova aliança com o povo de Israel e com o povo de Judá. Não será como a aliança que fiz com seus antepassados quando os tomei pela mão para os tirar do Egito, pois eles não permaneceram fiéis à minha aliança, e eu me afastei deles, declara o Senhor. Esta é a aliança que estabelecerei com o povo de Israel depois daqueles dias, declara o Senhor. Porei as minhas leis em suas mentes e as escreverei em seus corações. Serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Não ensinarão mais seus vizinhos, nem dirão uns aos outros: conheçam o Senhor, pois todos me conhecerão, desde o menor até o maior. Perdoarei a sua maldade e não me lembrarei mais dos seus pecados. Ao chamar esta aliança de nova, ele tornou a primeira obsoleta, e o que é obsoleto e envelhecido está prestes a desaparecer. Colossenses capítulo 3. Portanto, visto que vocês foram ressuscitados com Cristo, busquem as coisas que são do alto, onde Cristo está assentado à direita do trono de Deus. Mantenham a mente nas coisas do alto e não nas coisas terrenas, pois vocês morreram e a sua vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a sua vida, se manifestar, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. Assim, eliminem de vocês tudo o que pertence à natureza terrena: imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus e ganância, que é idolatria. Por causa dessas coisas, vem a ira de Deus sobre os desobedientes. Antes vocês andavam assim quando viviam nesse mundo. Mas agora abandonem também todas essas coisas: ira, indignação, maldade, calúnia e linguagem obscena que sai da boca de vocês.
Não mintam uns aos outros, visto que vocês já se despiram do velho homem com suas práticas e se revestiram do novo, que está sendo renovado em conhecimento à imagem do seu Criador. Aqui não há judeu nem grego, circuncidado nem incircuncidado, bárbaro, cita, escravo ou livre, mas Cristo é tudo em todos. Portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. Que a paz de Cristo seja o árbitro em seus corações, visto que vocês foram chamados para viver em paz como membros de um só corpo. Sejam agradecidos. Habite ricamente em vocês a palavra de Cristo, ensinem e aconselhem-se uns aos outros com toda a sabedoria, por meio de salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando a Deus com gratidão em seus corações. E tudo o que fizerem, seja em palavra ou ação, façam-no em nome do Senhor Jesus, dando por meio dele graças a Deus Pai. Esposas, sujeitem-se a seus maridos, como convém no Senhor. Maridos, amem suas esposas e não as tratem com amargura. Filhos, obedeçam em tudo a seus pais, pois isso agrada ao Senhor. Pais, não irritem seus filhos, para que eles não desanimem. Escravos, obedeçam em tudo a seus senhores terrenos, não apenas para agradá-los quando eles estão observando, mas com sinceridade de coração, temendo o Senhor. Tudo o que fizerem, façam de todo o coração como para o Senhor, e não para os homens, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo o Senhor que vocês estão servindo. Quem fizer o mal, receberá o mal que praticou, e não há parcialidade. Colossenses capítulo 1. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus pela vontade de Deus, e Timóteo, nosso irmão. Aos santos e fiéis irmãos em Cristo que estão em Colossos. Graça e paz a vocês, da parte de Deus nosso Pai. Sempre damos graças a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vocês, pois temos ouvido falar da fé que vocês têm em Cristo Jesus e do amor que demonstram por todos os santos, por causa da esperança reservada para vocês nos céus, da qual já ouviram falar na palavra da verdade, o Evangelho, que chegou até vocês. Da mesma forma, o Evangelho está dando frutos e crescendo em todo o mundo, assim como tem acontecido entre vocês desde o dia em que o ouviram e verdadeiramente compreenderam a graça de Deus. Vocês o aprenderam por meio de Epáfras, nosso querido companheiro de serviço, que é um ministro fiel de Cristo em nosso favor, e que também nos falou do amor de vocês no Espírito. Por essa razão, desde o dia em que ouvimos falar de vocês, não temos cessado de orar por vocês. Continuamente pedimos a Deus que os encha do conhecimento da sua vontade, por meio de toda a sabedoria e entendimento que o Espírito concede, para que vocês vivam uma vida digna do Senhor e o agradem em todos os aspectos, dando frutos em toda boa obra, crescendo no conhecimento de Deus, sendo fortalecidos com todo o poder, conforme o seu glorioso poder, para que tenham grande perseverança e paciência, e dando graças alegres ao Pai, que os qualificou para participar da herança dos seus santos no reino da luz. Pois ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem temos a redenção, o perdão dos pecados. O Filho é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, poderes, governantes ou autoridades. Todas as coisas foram criadas por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, e nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, que é a Igreja,
Ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a supremacia. Pois foi do agrado de Deus que toda a plenitude habitasse nele, e por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra quanto as que estão nos céus, fazendo a paz pelo sangue da sua cruz. Antes vocês estavam alienados de Deus e eram inimigos em sua mente por causa das suas más obras. Mas agora ele os reconciliou pelo corpo físico de Cristo, por meio da morte, para apresentá-los santos, inculpáveis e irrepreensíveis diante dele, desde que permaneçam firmes na fé, estabelecidos e inabaláveis, sem se afastarem da esperança do Evangelho que vocês ouviram. Este é o Evangelho que vocês ouviram e que foi proclamado a toda criatura debaixo do céu, do qual eu, Paulo, me tornei servo. Agora, regozijo-me nos sofrimentos que passo por vocês e completo na minha carne o que ainda falta nas aflições de Cristo pelo bem do seu corpo, que é a Igreja. Tornei-me seu servo pela missão que Deus me confiou, para apresentar a vocês a palavra de Deus em sua plenitude, o mistério que foi mantido oculto por eras e gerações, mas que agora foi revelado aos santos do Senhor. A eles, Deus escolheu dar a conhecer entre os gentios as gloriosas riquezas deste mistério, que é Cristo em vocês, a esperança da glória. Ele é aquele que proclamamos, exortando e ensinando a todos com toda a sabedoria, para que apresentemos cada pessoa plenamente amadurecida em Cristo. Para isso, esforço-me com toda a energia que Cristo poderosamente opera em mim. Efésios capítulo 2. Quanto a vocês, estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver quando seguiam os caminhos deste mundo e do príncipe do reino do ar, o espírito que agora está agindo nos que são desobedientes. Todos nós também vivíamos entre eles em outro tempo, satisfazendo as vontades da nossa carne e seguindo os seus desejos e pensamentos. Como os demais, por natureza éramos merecedores da ira, mas por causa do seu grande amor por nós, Deus, que é rico em misericórdia, nos deu vida com Cristo, mesmo quando estávamos mortos em transgressões. É pela graça que vocês foram salvos. E Deus nos ressuscitou com Cristo e nos fez assentar com Ele nas regiões celestiais em Cristo Jesus, para que, nos séculos vindouros, Ele pudesse mostrar as incomparáveis riquezas da sua graça, manifestadas em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Pois é pela graça que vocês foram salvos, mediante a fé, e isto não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Porque somos feitura de Deus, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que andássemos nelas. Portanto, lembrem-se de que vocês, que eram gentios por nascimento e chamados incircuncisos pelos que se dizem circuncisos, os que o são na carne, feitos por mãos humanas, naquele tempo estavam separados de Cristo, excluídos da cidadania de Israel e estrangeiros às alianças da promessa, sem esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe, foram aproximados pelo sangue de Cristo. Pois Ele mesmo é a nossa paz, que de ambos fez um e derrubou a barreira, o muro de inimizade, abolindo em sua carne a lei com seus mandamentos e ordenanças. Seu propósito era criar em si mesmo, dos dois, um novo homem, fazendo a paz e reconciliar ambos com Deus em um só corpo, por meio da cruz, pela qual ele destruiu a inimizade. Ele veio e anunciou a paz a vocês que estavam longe e a paz aos que estavam perto. Pois por meio dele ambos temos acesso ao Pai em um só Espírito. Portanto, vocês já não são estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, tendo Jesus Cristo como a pedra angular.
Nele, todo o edifício, bem ajustado, cresce para se tornar um templo santo no Senhor. E nele vocês também estão sendo edificados, juntos para se tornar morada de Deus por seu Espírito. Efésios capítulo 1. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus pela vontade de Deus, aos santos que estão em Éfeso, fiéis em Cristo Jesus. Graça e paz a vocês da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou nas regiões celestiais com todas as bênçãos espirituais em Cristo. Pois nos escolheu nele antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele. Em amor, nos predestinou para a adoção como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o beneplácito da sua vontade, para louvor da sua gloriosa graça, que nos concedeu gratuitamente no amado. Nele temos a redenção pelo seu sangue, o perdão dos pecados, de acordo com as riquezas da graça de Deus que ele derramou abundantemente sobre nós. Com toda a sabedoria e entendimento, ele nos revelou o mistério da sua vontade, segundo o seu bom propósito, que ele estabeleceu em Cristo, para ser cumprido quando os tempos chegarem ao seu pleno cumprimento, para reunir em unidade todas as coisas nos céus e na terra, sob Cristo. Nele também fomos escolhidos, tendo sido predestinados segundo o plano daquele que realiza todas as coisas conforme o propósito da sua vontade, para que nós, que fomos os primeiros a colocar nossa esperança em Cristo, sejamos para o louvor da sua glória. E vocês também foram incluídos em Cristo quando ouviram a mensagem da verdade, o evangelho da sua salvação. Quando creram, foram selados nele com o Espírito Santo prometido, que é um penhor, garantia da nossa herança até a redenção daqueles que pertencem a Deus, para o louvor da sua glória. Por essa razão, desde que ouvi falar da sua fé no Senhor Jesus e do seu amor por todos os santos, não tenho cessado de dar graças por vocês, lembrando-me deles em minhas orações. Continuo pedindo que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o glorioso Pai, lhes conceda o espírito de sabedoria e de revelação para que vocês o conheçam melhor. Oro para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que conheçam a esperança para a qual ele os chamou, as riquezas da gloriosa herança dele entre os santos e a incomparável grandeza do seu poder para conosco, os que cremos. Esse poder é o mesmo que exerceu quando ressuscitou Cristo dentre os mortos e o fez sentar-se à sua direita nos lugares celestiais, muito acima de todo governo, autoridade, poder e domínio e de todo nome que se possa mencionar, não apenas nesta era, mas também na que há de vir. E Deus colocou todas as coisas debaixo dos seus pés, e o designou como cabeça de todas as coisas para a Igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que enche tudo em todos os sentidos. 2 Coríntios. Pois sabemos que se a tenda terrestre em que vivemos for destruída, temos da parte de Deus um edifício, uma casa eterna nos céus, não construída por mãos humanas. Enquanto isso gememos, desejando ser revestidos com nossa habitação celestial, porque quando formos revestidos, não seremos encontrados nus. Pois enquanto estamos nesta tenda, gememos e nos sentimos oprimidos, pois não queremos ser despidos, mas revestidos, para que o que é mortal seja absorvido pela vida. Aquele que nos preparou para isso foi Deus, que nos deu o Espírito como penhor, garantia do que está por vir. Portanto, estamos sempre confiantes e sabemos que enquanto estivermos no corpo, estamos ausentes do Senhor, pois vivemos por fé e não pelo que vemos. Estamos confiantes, digo, e preferimos estar ausentes do corpo e presentes com o Senhor. Assim, esforçamo-nos para agradá-lo, quer estejamos no corpo,
sequer ausentes dele. Pois todos nós devemos comparecer diante do tribunal de Cristo, para que cada um receba conforme o que fez enquanto estava no corpo, seja bom ou mau. Desde então, sabendo o que é temer ao Senhor, procuramos persuadir os outros. O que somos é claro para Deus, e espero que também seja claro para a sua consciência. Não estamos tentando nos recomendar a vocês novamente, mas lhes damos a oportunidade de se orgulharem de nós, para que possam responder àqueles que se orgulham do que é visível e não do que está no coração. Pois se estamos fora de nós, como alguns dizem, é por amor a Deus. Se estamos em nosso juízo perfeito, é por amor a vocês. Porque o amor de Cristo nos constrange, pois estamos convencidos de que um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Assim, de agora em diante, não consideramos ninguém segundo a carne. Ainda que antes considerássemos Cristo assim, já não o fazemos. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que tudo se fez novo. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Pois Deus estava reconciliando o mundo consigo mesmo em Cristo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. Somos, pois, embaixadores de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, suplicamos, reconciliem-se com Deus. Deus fez aquele que não conheceu pecado tornar-se pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Romanos capítulo 5. Portanto, tendo sido justificados pela fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos acesso, pela fé, a esta graça na qual estamos firmes, e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, a perseverança caráter, e o caráter esperança. E a esperança não nos decepciona, porque o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Vejam, no tempo oportuno, quando ainda éramos fracos, Cristo morreu pelos ímpios. Raramente alguém morreria por um justo, embora por uma pessoa boa, alguém talvez se atrevesse a morrer. Mas Deus demonstra o seu próprio amor para conosco pelo fato de Cristo ter morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Agora que fomos justificados pelo seu sangue, quanto mais seremos salvos da ira de Deus por meio dele. Pois, se quando éramos inimigos de Deus fomos reconciliados com ele pela morte de seu Filho, muito mais, estando reconciliados, seremos salvos por sua vida. E não somente isso, mas também nos gloriamos em Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem agora recebemos a reconciliação. Portanto, assim como o pecado entrou no mundo por um homem, e a morte pelo pecado, assim a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. De fato, o pecado estava no mundo antes da lei ser dada, mas o pecado não é levado em conta onde não há lei. Contudo, a morte reinou desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram quebrando um mandamento, como fez Adão, que é figura daquele que havia de vir. Mas o dom não é como a transgressão. Pois se muitos morreram por causa da transgressão de um só homem, quanto mais a graça de Deus e o dom que veio pela graça de um só homem, Jesus Cristo, transbordaram para muitos? Nem tampouco o dom de Deus pode ser comparado com o resultado do pecado de um só homem. O juízo veio por um só pecado e trouxe condenação, mas o dom veio por muitas transgressões e trouxe justificação. Pois se pela transgressão de um só homem reinou a morte por meio desse homem, quanto mais aqueles que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só homem, Jesus Cristo. Portanto, assim como por uma só transgressão veio a condenação para todos os homens, assim também por um só ato de justiça veio a justificação e a vida para todos os homens. Pois assim como pela desobediência de um só homem muitos foram feitos pecadores, assim também pela obediência de um só, muitos serão feitos justos.
A lei foi introduzida para que a transgressão aumentasse, mas onde o pecado aumentou, superabundou a graça, para que assim como o pecado reinou na morte, assim também a graça reine pela justiça para dar vida eterna por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Romanos, capítulo 3. Que vantagem, pois, há em ser judeu? Ou qual é o valor da circuncisão? Em tudo, muito. Primeiramente, aos judeus foram confiadas as palavras de Deus. E se alguns foram infiéis, a infidelidade deles anulará a fidelidade de Deus? De modo nenhum. Antes, seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso, como está escrito, para que sejas justificado em tuas palavras e vença quando fores julgado. Mas se a nossa injustiça serve para evidenciar a justiça de Deus, o que diremos? Que Deus é injusto ao irar-se contra nós? De maneira nenhuma. Pois se assim fosse, como Deus julgaria o mundo? Alguém poderá dizer, se a minha falsidade realça a verdade de Deus e assim aumenta a sua glória, por que ainda sou condenado como pecador? Por que não dizer, como alguns caluniosamente afirmam que dizemos, façamos o mal para que venha o bem? A condenação deles é justa. Que concluiremos, pois? Temos alguma vantagem? De modo nenhum, pois já fizemos a acusação de que judeus e gentios estão todos sob o poder do pecado. Como está escrito, não há justo, nenhum sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se desviaram, juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, nenhum sequer. Suas gargantas são sepulcros abertos, com suas línguas enganam. Veneno de áspides está em seus lábios. Suas bocas estão cheias de maldição e amargura. Seus pés são ligeiros para derramar sangue. Ruína e miséria marcam seus caminhos, e o caminho da paz não conheceram. Não há temor de Deus diante de seus olhos. Agora sabemos que tudo o que a lei diz, ela o diz aos que estão debaixo da lei, para que toda boca se cale e todo o mundo fique sujeito a Deus. Portanto, ninguém será declarado justo diante de Deus por obras da lei. Antes, pela lei, nos tornamos conscientes do pecado. Mas agora, fora da lei, a justiça de Deus foi manifestada, à qual a lei e os profetas dão testemunho. Essa justiça é concedida mediante a fé em Jesus Cristo a todos os que creem. Não há diferença entre judeu e gentio, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. E todos são justificados gratuitamente pela sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Deus apresentou Cristo como sacrifício de expiação, pelo derramamento de seu sangue, para ser recebido pela fé. Ele fez isso para demonstrar a sua justiça, porque na sua longanimidade deixou impunes os pecados cometidos anteriormente. Fez isso para manifestar a sua justiça no tempo presente, a fim de ser justo e justificar aqueles que têm fé em Jesus. Onde, pois, está a jactância? Está excluída por qual lei? Pela lei das obras? De modo nenhum, mas pela lei da fé. Pois sustentamos que o homem é justificado pela fé, independentemente das obras da lei. Ou será que Deus é Deus somente dos judeus? Não é também dos gentios? Sim, dos gentios também, visto que há um só Deus, que justificará o circunciso pela fé e o incircunciso mediante essa mesma fé. Anulamos, pois, a lei pela fé? De maneira nenhuma. Antes, confirmamos a lei. João, capítulo 8. Então todos foram para casa, mas Jesus foi para o Monte das Oliveiras. Ao amanhecer, ele apareceu novamente no pátio do templo, onde todo o povo se reuniu ao seu redor, e ele sentou-se para ensiná-los. Os mestres da lei e os fariseus trouxeram uma mulher apanhada em adultério. Fizeram-na ficar diante do grupo e disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi apanhada no ato de adultério. Na lei, Moisés nos ordenou apedrejar tais mulheres. Agora, que dizes tu? Eles usavam essa pergunta como uma armadilha para ter um motivo para acusá-lo. Mas Jesus inclinou-se e começou a escrever no chão com o dedo. Quando continuaram a interrogá-lo, ele se endireitou e lhes disse: Aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire pedra.
Novamente ele se inclinou e escreveu no chão. Ao ouvir isso, os que estavam presentes começaram a ir-se embora, um a um, os mais velhos primeiro, até que só Jesus ficou ali com a mulher ainda em pé. Jesus se endireitou e perguntou-lhe: Mulher, onde estão eles? Ninguém te condenou? Ninguém, Senhor, respondeu ela. Nem eu te condeno, declarou Jesus. Vai-te e não peques mais. Quando Jesus falou novamente ao povo, disse: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Os fariseus o desafiaram. Aqui estás dando testemunho de ti mesmo, e teu testemunho não é válido. Jesus respondeu: Mesmo que eu dê testemunho de mim mesmo, meu testemunho é válido, pois sei de onde vim e para onde vou. Mas vocês não têm ideia de onde venho nem para onde vou. Vocês julgam segundo critérios humanos. Eu não julgo ninguém, mas se eu julgar, minhas decisões são verdadeiras, porque não estou sozinho, estou com o Pai que me enviou. Está escrito na vossa própria lei que o testemunho de duas pessoas é verdadeiro. Eu sou um que testemunha de mim mesmo, meu outro testemunho é o do Pai que me enviou. Então eles lhe perguntaram: Onde está seu pai? Vocês não me conhecem, nem conhecem meu pai, respondeu Jesus. Se vocês me conhecessem, conheceriam também meu pai. Ele falou essas palavras enquanto ensinava nos átrios do templo, perto do lugar onde as ofertas eram colocadas. Contudo, ninguém o prendeu, porque ainda não chegara a sua hora. Mais uma vez Jesus lhes disse: Eu vou partir, e vocês me procurarão, e morrerão em seus pecados. Para onde eu vou, vocês não podem ir. Isso fez com que os judeus perguntassem: Será que ele vai se matar? É por isso que diz: Para onde eu vou, vocês não podem ir? Mas ele continuou: Vocês são deste mundo, eu não sou deste mundo. Vocês são de baixo, eu sou de cima. Eu lhes disse que vocês morreriam em seus pecados. Se vocês não crerem que eu sou de fato quem eu digo ser, morrerão em seus pecados. Quem é você? Perguntaram eles. Exatamente quem eu tenho dito desde o princípio, respondeu Jesus. Tenho muito a dizer em juízo contra vocês, mas aquele que me enviou é digno de confiança. E o que tenho ouvido dele é o que eu digo ao mundo. Eles não entenderam que ele estava falando sobre seu pai. Então Jesus disse: Quando vocês levantarem o Filho do Homem, então saberão que eu sou, e que nada faço por mim mesmo, mas falo apenas o que o Pai me ensinou. Aquele que me enviou está comigo, ele não me deixou sozinho, porque sempre faço o que lhe agrada. Enquanto ele falava, muitos creram nele. Aos judeus que haviam crido nele, Jesus disse: Se vocês permanecerem na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos. Então conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Eles responderam: Somos descendentes de Abraão e nunca fomos escravos de ninguém. Como você pode dizer que seremos libertados? Jesus respondeu: Digo a verdade. Todo aquele que peca é escravo do pecado. Ora, o escravo não permanece para sempre na família, mas o filho permanece para sempre. Portanto, se o Filho os libertar, vocês de fato serão livres. Eu sei que vocês são descendentes de Abraão, mas procuram um motivo para me matar, porque não há lugar para minha palavra em vocês. E eu lhes digo o que vi na presença do Pai, e vocês fazem o que ouviram de seu pai. Nosso pai é Abraão, responderam eles. Se vocês fossem filhos de Abraão, disse Jesus, fariam as obras de Abraão. Mas em vez disso, procuram um motivo para me matar. Um homem que lhes disse a verdade que ouvi de Deus. Abraão não fez isso. Vocês fazem as obras de seu próprio pai. Não somos filhos ilegítimos, protestaram eles. Nosso único pai é Deus. Jesus lhes disse: Se Deus fosse realmente seu pai, vocês me amariam, pois vim de Deus e não vim por mim mesmo, mas ele me enviou. Por que vocês não entendem o que digo? Porque não conseguem ouvir minha palavra. Vocês pertencem ao pai de vocês, o diabo, e querem realizar os desejos dele.
Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, pois não há verdade nele. Quando mente, fala a sua própria língua, porque é mentiroso e pai da mentira. Mas porque eu digo a verdade, vocês não me creem. Alguém de vocês pode me acusar de pecado? Se digo a verdade, por que vocês não me creem? Quem pertence a Deus, ouve as palavras de Deus. A razão por que vocês não ouvem é que não pertencem a Deus. Os judeus lhe responderam: Não temos razão em dizer que você é samaritano e está possuído por um demônio? Jesus respondeu: Não estou possuído por demônio, mas honro meu Pai, e vocês me desonram. Não busco glória para mim mesmo, mas há quem a busque, e ele é o juiz. Em verdade vos digo: quem obedece à minha palavra jamais verá a morte. Então eles exclamaram: Agora sabemos que você está possuído por demônio. Abraão morreu e também os profetas. Mas você diz que quem obedece à sua palavra nunca provará a morte? Você é maior que nosso pai Abraão? Ele morreu e também os profetas. Quem você pensa que é? Jesus respondeu: Se eu me glorifico, minha glória nada significa. Meu Pai, a quem vocês afirmam ser seu Deus, é quem me glorifica. Embora vocês não o conheçam, eu o conheço. Se eu disser que não o conheço, seria mentiroso como vocês. Mas eu o conheço e obedeço à sua palavra. Seu pai Abraão se alegrou ao pensar em ver meu dia. Ele o viu e ficou contente. Disseram-lhe: Você não tem nem 50 anos e já viu Abraão? Jesus respondeu: Em verdade vos digo, antes de Abraão nascer, eu sou. Ao ouvir isso, pegaram pedras para apedrejá-lo, mas Jesus se escondeu e saiu do templo. Mateus 18. Naquele momento, os discípulos se aproximaram de Jesus e perguntaram: Quem então é o maior no reino dos céus? Ele chamou uma criança pequena, colocou-a no meio deles e disse: Em verdade vos digo, se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Portanto, quem se humilhar como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. E quem receber uma criança assim em meu nome, a mim recebe. Se alguém fizer tropeçar um destes pequeninos que creem em mim, melhor lhe seria que lhe pendurassem ao pescoço uma grande pedra de moinho e que fosse afogado nas profundezas do mar. Ai do mundo por causa das coisas que fazem as pessoas tropeçarem. Essas coisas precisam acontecer, mas ai daquele por quem elas acontecem. Se a tua mão ou o teu pé te faz tropeçar, corta-os e lança-os fora. É melhor entrares na vida aleijado ou manco do que ter 2 mãos ou 2 pés e ser lançado no fogo eterno. E se o teu olho te faz tropeçar, arranca-o e lança-o fora. É melhor entrares na vida com 1 olho do que ter 2 olhos e ser lançado no fogo do inferno. Cuidado para não desprezardes um destes pequeninos, pois eu vos digo que os seus anjos nos céus veem continuamente a face do meu Pai Celestial. O que pensais? Se um homem tem 100 ovelhas e uma delas se perde, não deixará ele as 99 no campo e irá procurar a que se perdeu? E se a encontrar, em verdade vos digo que se alegra mais por aquela ovelha do que pelas 99 que não se perderam. Assim também, o vosso Pai Celestial não quer que nenhum destes pequeninos se perca. Se teu irmão pecar contra ti, vai e repreende-o, entre ti e ele somente. Se ele te ouvir, ganhaste teu irmão. Mas se não te ouvir, leva ainda contigo 1 ou 2 pessoas, para que pela boca de 2 ou 3 testemunhas, toda a questão seja resolvida. Se eles ainda se recusarem a ouvir, conte isso à igreja. E se recusarem a ouvir até mesmo a igreja, tratem-nos como vocês tratariam um pagão ou um coletor de impostos. Em verdade vos digo que tudo que ligardes na terra será ligado no céu, e tudo que desligardes,
Chegamos ao final da nossa jornada de hoje, mas a paz e a reflexão que encontramos aqui podem continuar com você. Espero que estas palavras tenham trazido conforto e renovado suas forças. A mensagem de Deus é um bálsamo para a alma, um lembrete constante de que somos amados, perdoados e cuidados. Se este momento foi especial para você, demonstre seu apoio deixando o seu like no vídeo. Isso nos ajuda imensamente a alcançar mais pessoas que também podem estar precisando de uma palavra de esperança. E agora, eu gostaria de saber, qual versículo ou passagem que lemos hoje mais tocou o seu coração? Compartilhe nos comentários. Ler suas reflexões e ver como a palavra age em cada um de nós é uma grande bênção. Não se esqueça de se inscrever no canal e compartilhar este vídeo com alguém que você ama. Vamos juntos espalhar esta corrente de fé e paz. Que a graça do nosso Senhor esteja com você e sua família. Fique em paz e até o nosso próximo encontro.